Paulo Pires do Vale, Comissário do Plano Nacional das Artes. Investigador, filósofo e curador de exposições, foi desinquietado por Graça Fonseca, na altura Ministra da Cultura, e por João Costa, então Secretário de Estado e atual Ministro da Educação, para criar uma plataforma com o objetivo de difundir cultura e escola e interrogou-se: o que pode a arte? Como se constrói uma comunidade onde a cultura seja transformadora na vida dos cidadãos? Foi a partir deste detonador que foram traçadas as linhas gerais que puseram em movimento o Plano Nacional das Artes, o projeto comum aos dois ministérios, que teve início em 2019, concebido e comissariado por Paulo Pires do Vale. Paulo, em primeiro lugar, agradecer-te em nome do Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes por teres aceito o nosso convite. Tenho aqui, muito obrigado, tenho aqui comigo a Sofia e a Luana, que são alunas do segundo F e que vão guiar esta entrevista para que quem nos está a ver possa conhecer-te um pouco melhor e o que é isto do Plano Nacional das Artes. Muito obrigado por terem aceito o convite e vamos começar então. Antes de mais, bom dia. Bem-vindo à nossa escola e ao Conversas à Quinta. Já conhecia o agrupamento das escolas Francisco Fernandes Lopes? Conheci já nas funções de Comissário do Plano Nacional das Artes. Tivemos pelo menos já uma visita ao agrupamento. O Hugo e a direção da escola recebeu-nos na altura e estivemos a ver os projetos, o projeto cultural de escola, a forma como era desenvolvido, as atividades e a visitar a escola. Sim, conheci nessa altura. E o que pensou quando recebeu este convite? Do plano para fazer o Plano Nacional das Artes. Olha, fiquei muito surpreendido, mas numa surpresa muito boa. Deixa-me contar-vos assim uma pequenina história. Foi em 2019, foi no princípio de 2019 que eu recebi este convite, e no ano anterior, em 2018, eu tinha estado a organizar muitas exposições, estava a dar muitas aulas, e em dezembro, depois de vir de uma exposição que tinha organizado no México, em dezembro disse à minha, na altura, mulher: olha, tenho que mudar alguma coisa na minha vida, estou mesmo muito cansado, ou fico só a dar aulas, ou fico só a fazer exposições, ou vou fazer outra coisa qualquer, mas alguma coisa tenho que mudar. A minha área de formação, só para que percebam, é filosofia, e portanto, uma das coisas que eu gosto de fazer, tal como a vossa professora, que está aí ao lado escondida, é pensar e ser capaz de refletir, mas por outro lado também gosto muito de sujar as mãos, no sentido de ter as mãos na massa e ver as coisas a acontecer. E nesta altura, como vos digo, no final do ano de 2018, comecei a pensar: alguma coisa tem que mudar, eu vou fazer uma mudança na minha vida. E em janeiro de 2019, a senhora Ministra da Cultura telefona-me com uma proposta, e foi assim providencial, o universo a responder à necessidade, mas foi ao mesmo tempo também muito bom, porque me permitiu também uma suspensão de duas coisas que eu amo, que é dar aulas e organizar exposições. Mas por um lado, essa suspensão, não é? Esse afastamento, também me permitiu perceber o quanto eu gosto disso, não estar só envolvido naquela pressa de ter que fazer muita coisa, e cada vez mais tenho vontade de voltar também aí, devo-vos dizer. Já pude recomeçar com poucas aulas, retomei uma cadeira no semestre passado. Este ano já não estou a dar aulas, porque é difícil também conciliar o trabalho do Plano Nacional das Artes e depois outras atividades, mas gosto tanto que aceitei no ano passado dar duas disciplinas semestrais, uma num semestre, outra no outro, para poder voltar à academia e voltar a ter os alunos e voltar a ter de pensar e preparar aulas. Isso foi muito bom. Fazer exposições é que ainda não consegui voltar a fazer, mas acredito que a estratégia do plano é assim a minha curadoria, é agora a minha organização de uma grande exposição pelo país.
estarem desenvolvidos. Bom, pode explicar-nos em que consiste o Plano Nacional de Artes? Sim. Então, o plano nasce, e isso é importante para perceber, de dois ministérios que querem trabalhar em conjunto, o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. Só para vos dizer também que já no ano passado, e desde o princípio era qualquer coisa que desejávamos muito, também temos a trabalhar connosco o Ministério do Ensino Superior, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Ou seja, temos neste momento 3 ministérios no âmbito do Plano Nacional das Artes. Com um propósito. Como é que nós, a pergunta é essa, como é que podemos aproximar as artes, os patrimónios, as culturas da vida dos cidadãos, em particular dos cidadãos da idade escolar, como vocês? Ou seja, como é que podemos tornar o acesso às culturas, no plural, é porque a cultura não é só singular, às culturas mais facilitado. Quando eu digo o acesso, se calhar a Sofia, a Luana, o Hugo, qualquer um dos que estão a ouvir, pensa ir ver um espetáculo, ir ao teatro, ir ao cinema, ir a uma exposição, ir a um concerto. Ou seja, nós pensamos o acesso tantas vezes no sentido do consumo, mas o acesso é também no sentido da produção. Ou seja, nós somos produtores culturais, todos nós. Somos agentes culturais, mesmo sem ser artistas. Eu não sou artista, mas tenho a clara consciência que sou um agente cultural. Vocês, a fazerem esta entrevista, a comunicarem, são agentes culturais. Portanto, esta necessidade de perceber que o acesso à cultura, às culturas, não é só no sentido de consumir cultura, é também no sentido de produzir cultura. Ou seja, nós somos produtores e os jovens são produtores culturais e são agentes culturais, no sentido, por exemplo, de permitirem a salvaguarda do património, de promoverem uma ação cultural, de irem ver alguma coisa, de participarem, ou seja, cada um pode encontrar o seu lugar, mas deixa uma pegada. O propósito do plano é então pensar como é que esta pegada cultural pode ser maior através de um conjunto de iniciativas, que são essas que nós temos vindo a implementar no país desde 2019, quando apresentámos uma estratégia. Ou seja, o Plano Nacional das Artes é uma equipa, é uma estrutura de missão que foi pensada por 10 anos e depois é uma estratégia para que isto possa acontecer. Ou seja, este acesso e esta produção cultural de cada um possa acontecer. Temos, por um lado, a necessidade de ter pensamento sobre o assunto e, portanto, a formação filosófica aí é fundamental. Esta ideia de porque é que fazemos, como é que fazemos, qual é a importância. Por exemplo, a primeira pergunta é qual é a importância da cultura nas nossas vidas? Qual é a importância das artes? Porquê é que as artes são importantes? É que só respondendo a esta pergunta é que depois faz sentido querer que as artes estejam na vida dos cidadãos. Não é? Ou seja, só depois de eu pensar porque é que as artes são importantes, é que depois então podemos pensar, então precisamos de um plano para tornar as artes mais próximas, não é? Porque se não sabemos para que é que queremos as artes, também o plano não faz muito sentido. E, portanto, esclarecer a importância das artes nas nossas vidas, na vida das escolas, na vida dos cidadãos, e depois então perceber como é que podemos criar estruturas nas escolas, estruturas nas câmaras municipais, estruturas nas universidades, nos museus, nos teatros, ou seja, como é que podemos criar modos de relação também entre estas entidades para que quando o plano acabar, e o desejo é que o plano possa acabar, estas medidas já estejam muito implementadas, ou seja, as sementes estejam bem enraizadas e já não seja preciso uma estrutura como o plano, porque as pessoas já percebem a importância das artes, já sabem como é que podem fazer estas relações com as artes e já o fazem por si, ou seja, já não precisam de ajuda como o plano, na sua missão, é neste momento. E, portanto, o grande desejo é que o plano possa ser prescindível, ou seja, não seja imprescindível, mas se possa passar. Portanto, só para perceber então o resumo, o Plano Nacional das Artes é uma estrutura de missão criada por 2 ministérios e agora já 3, e tem como
como objetivo aproximar as artes, os patrimónios, as culturas, sempre no plural, dos cidadãos, e tem uma estratégia com um conjunto de medidas. Por exemplo, a medida para as escolas. A primeira medida para as escolas é um projeto cultural de escola. Ou seja, que a escola tenha um projeto cultural, com uma intencionalidade, com uma ideia muito clara do que é que quer, com um conjunto de atividades, com uma programação pensada, e é isso, e é essa, por exemplo, a primeira medida. A segunda medida é do artista residente na escola. E essa faz então sentido para promover ainda mais esse projeto cultural, para que o artista possa trabalhar com os professores, com os alunos, com a escola, com a comunidade e por aí fora. E depois trabalhamos com outras medidas, com os outros agentes, seja os museus, os teatros, os centros culturais, sejam as câmaras municipais, ou as universidades, ou as empresas. Temos medidas para os outros intervenientes sociais para que isto na escola também aconteça melhor, ou seja, que a escola possa ir mais facilmente ao museu, possa realizar no teatro as apresentações em vez de ser na própria escola, possam trabalhar com profissionais da área e tornamos também a relação com as artes mais facilitada. Ou seja, não bastava arranjar um conjunto de medidas para as escolas. Era preciso pensar em toda a aldeia, não é? Conhecem aquele ditado, não é? Que precisamos de toda uma aldeia para educar uma criança. O plano pensou assim desde o princípio, precisamos de trabalhar com toda a aldeia, não é só a escola. Às vezes ouvimos dizer, eu ouvi por vezes, enquanto fazia exposições em museus, que os museus estão vazios porque os professores não levam os alunos ou não fazem o trabalho que têm que fazer. Não, a culpa não é dos professores, é de todos. É do diretor do museu, é do conservador ou do organizador de exposições, do comissário, é da Câmara Municipal que não arranja os transportes para se poder fazer melhor essas visitas. Ou seja, temos que pensar na totalidade da aldeia. Já agora, como ainda há pouco começou a referir as iniciativas, quais são as principais que se propuseram e como estão a decorrer? Olha, então, como eu tentava dizer, há iniciativas diferentes ou medidas diferentes para os diferentes intervenientes. Por exemplo, este ano que passou, o ano letivo que terminou, estivemos a desenvolver uma das medidas do plano que nos interessa muito, que é os planos estratégicos municipais, ou seja, das câmaras municipais, cultura e educação. Ou seja, que as câmaras municipais pensem qual é que é a sua estratégia para a cultura e educação, logo juntas. A maior parte das câmaras não tinha estes planos estratégicos. E, por exemplo, começámos a desenvolver com a zona centro, as câmaras municipais da zona centro do país, estes planos estratégicos. Depois, por exemplo, o ano passado organizámos, para perceber a importância das artes para a juventude e para a infância, uma bienal. Ou seja, organizámos uma grande bienal nacional em que, de norte a sul do país, houve centenas de acontecimentos nos museus, nos teatros, mas também nas escolas. E, de repente, as escolas fazem parte de uma bienal cultural, percebem que são polos culturais. Esta é uma das ideias que eu gostava muito de deixar aqui convosco, que é, temos que subverter uma ideia. A ideia de que a escola educa, o museu ou o teatro ou o cinema entretêm ou dão cultura. Não. O museu, o teatro e o cinema educam, são um território educativo, e a escola é um polo cultural, é um centro cultural. E tem de ser um centro cultural. Por exemplo, uma escola que tem uma rádio, um podcast, ou organiza exposições, faz atividades culturais com os seus alunos e para a sua comunidade, para o quilómetro quadrado onde está, é um polo cultural. Assumir-se como polo cultural mais profissional, mais capaz, é fundamental. Fazer as coisas sempre melhor, não é? Ou seja, tornar também essas atividades sempre melhores. Estas atividades da Bienal permitiram também que as escolas envolvidas nesse projeto também percebessem que fazem parte de um tecido cultural e elas próprias podem ser proponentes de atividades culturais, que foi muito, muito, muito bonito. Por exemplo, agora em dezembro,
dezembro, outra atividade, só para perceberem a diferença de propostas. Em dezembro, dia 6 de dezembro, vai ser apresentado aquilo que chamamos um compromisso de impacto social das organizações culturais. Ou seja, qual é o impacto que um museu, o teatro, o centro cultural, a biblioteca, o arquivo têm? O impacto social, o impacto educativo. Como é que podem medir esse impacto? E o que é que podem fazer para melhorar? Por exemplo, que públicos é que têm? Que pessoas é que vão ver as suas exposições ou os seus concertos? Como é que podem chegar a outros públicos que não estão lá? Como é que conseguem chegar aos jovens que não aparecem? Ou seja, pensar nisso é uma necessidade dentro das instituições culturais também. E depois, só para perceberem também assim, a diversidade, dizer-vos que nos orgulhamos muito desta iniciativa do artista residente nas escolas e que está a fazer a diferença pelo país, nas escolas e nos agrupamentos do território. O plano está neste momento a trabalhar com cerca de 500 agrupamentos, há 100 e tal, não vos sei dizer ainda nesta altura ao certo, mas mais de uma centena de artistas residentes espalhados pelo território e fazem a diferença mesmo na vida das escolas, na vida dos alunos, na forma como também lidamos com a educação. Isso deixa-nos muito orgulhosos. Bom, penso que eu e muitas pessoas queríamos saber como veio o Plano Nacional das Artes daqui a uns 5 anos. Dizer-vos então que naquela estratégia, naquela organização do plano, há 10 anos, estão a terminar os primeiros 5. O que vamos fazer agora é avaliar estes primeiros 5 anos. Ou seja, há uma equipa da Universidade do Porto, um Instituto de Sociologia, que irá avaliar estes primeiros 5 anos do plano e nós vamos apresentar em junho do próximo ano, de 24, vamos apresentar a estratégia para os próximos 5 anos. Ou seja, para esses 5 anos que de alguma maneira agora a Luana perguntava como é que eu via daqui a esses 5 anos. Olha, e aquilo que tenho a dizer é que eu gostava mesmo que daqui a 5 anos o plano fosse mesmo desnecessário e pudesse terminar em paz os seus dias. Significa, estas medidas já estariam de tal maneira tomadas pela sociedade civil, pelos políticos, a consciência, e esse é o mais importante, a consciência do que são as artes, do que é cultura. Essa consciência já é, ou será daqui a 5 anos, ainda mais madura, a consciência de que não estamos cá para fazer coisas para os outros, mas com os outros. Mudar a forma de pensar. Não é? Ou seja, em vez, por exemplo, de ser o Hugo a fazer uma entrevista para vocês, não, são vocês a fazer a entrevista. Ou seja, esta ideia de trabalharmos de outra maneira. E este trabalhar de outra maneira significa deixar a boa vontade de fazer para e passar a fazer com. Isto nos museus, nos teatros, nas escolas, nas aulas. Não é? Mudava tudo se uma aula deixasse de ser dada. Já viram que nós usamos a expressão dar uma aula. Dar uma aula. Mas dar uma aula significa então que eu tenho qualquer coisa que vou dar aos meus alunos, eles só têm que receber. Não. Uma aula devia ser um acontecimento. Devia ser qualquer coisa que está a acontecer, que é nova. É sempre nova. E um bom professor e uma grande aula é isso, é qualquer coisa que acontece ali e é irrepetível, porque o professor e os alunos são diferentes, são sempre diferentes. E não é qualquer coisa que se dá como se já estivesse feita. E a cultura também é isso. A cultura não é qualquer coisa que já está feita. A cultura é qualquer coisa que está a acontecer. E, portanto, precisamos deste diálogo interminável entre gerações, entre aqueles que recebem uma herança, passam essa herança, mas que também a têm de transformar, mudar, a modificar, a alterar, para que ela possa também ser passada depois a outros. Portanto, é neste jogo entre inovação, novidade e tradição, outros como se fosse um objeto já terminado. Portanto, eu daqui a 5 anos gostava muito que esta consciência fosse muito clara, quer para os políticos, quer para as instituições culturais, quer nas escolas. Isso permitisse então também que as instituições deixassem de ficar fechadas em si e passassem a trabalhar mais em conjunto. O meu grande objetivo
objetivo é criar pontes também entre as instituições, entre os museus e as escolas, entre os teatros e as universidades, ou seja, é que estas relações sejam mais facilitadas. As instituições, o que acontece muitas vezes é que ficam fechadas entre elas próprias, protegem-se, têm uma espécie de proteção, levantam muros, não é? Ou seja, têm, às vezes, com medo da sociedade, outras vezes, para se manterem, compreendo muros mais ou menos literais, mas esses muros é necessário deitá-los abaixo. E nós, num documento que escrevemos há mais um que muito nos orgulhamos de ter feito, uma carta de Porto Santo, que é um documento com indicações sobre o que é que pode ser uma democracia cultural. Qual é a importância da cultura para a democracia? Para a participação dos jovens, para uma participação muito ativa na vida da sociedade a partir da cultura também. E como é que as instituições culturais têm algo a dizer também aqui, e as educativas? Porque a pergunta é como é que vocês, como é que nós aprendemos o que é a democracia? Se a sala de aula ou a escola é pouco democrática, a família é muito pouco democrática, as instituições habituais onde vivemos são pouco democráticas. Onde é que aprendemos a democracia? É só no voto, só num dia que vamos votar. Depois não nos parecemos que as pessoas não vão votar, não acreditam, nem praticaram a democracia. Portanto, temos de pensar que a democracia é qualquer coisa que em todas as instituições tem que ser trabalhada. E, para além disso, as instituições, em vez de estarem fechadinhas, têm que se tornar instituições, no sentido de se abrirem. E, portanto, as instituições com quem queremos que a escola trabalhe, os museus, os teatros, os centros culturais, as bibliotecas, os arquivos, as câmaras municipais, o território que está, o quilómetro quadrado dos artistas, das associações, do associativismo, que é tão importante, à volta dessa escola, possa relacionar-se muito mais facilmente, a cultura entrar na escola, a escola sair para as atividades culturais, e que isso aconteça de forma muito, muito facilitada, com um claro objetivo, perceber que a cultura é fundamental para a construção de cada um de nós. Ou seja, cada um pode descobrir possibilidades de si que nem sabe. Ao ver um filme, ao ler um livro, ao ver uma obra de arte, ao ver um património, cada um às vezes descobre possibilidades de si, em si, não é de outros, não é de saber nomes de autores que interessa, em si, descobre possibilidades que de repente se abrem, como janelas, como portas no seu horizonte. E isso é o mais importante, quer para nós individualmente, quer para nós como comunidade. E por isso, daqui a 5 anos, via com muita alegria que o plano se pudesse extinguir, porque as instituições já perceberam isto. Já agora, em continuação à pergunta que a minha colega fez, pronto, há uma artista portuguesa, não sei se conhece, agora já não, que canta: podem decretar o fim da arte, é como decretar o fim da chuva. Que a arte nunca acabe e que seja transformadora na vida dos cidadãos, é também filosofia e ativismo. Qual é a fronteira entre estas dimensões e o seu espaço comum? E qual é o seu espaço? Primeiro, concordo plenamente, podemos decretar fins e, no caso, fim da arte, que ela regressa de outra maneira, ou às vezes de maneiras antigas, ou outras de maneiras muito, muito novas e inesperadas. Dizemos que tenho estado a ouvir uma canção da garota não chamada Dilúvio, se calhar por causa também do tempo. Podia ser também aqui um pano de fundo para esta nossa conversa, uma belíssima canção. Sim, ela volta. E essa pergunta eu acho linda porque mostra como é daquelas coisas que tem mesmo de acontecer, é uma necessidade. Ou seja, se a arte não fosse tão necessária, não voltava, ou melhor, não decretassem o fim da arte, ela terminava. Pronto. Há coisas que nós podemos decretar o fim e elas terminam porque não têm já força, não têm interesse para uma determinada sociedade ou para um determinado tempo. No caso das artes, elas voltam. E, aliás, é por causa disso também, se pensarem bem, que as autoridades tantas vezes têm medo das artes, dos artistas, porque eles são capazes de
nos fazer pensar, nos fazer dizer, nos mover, mexer connosco, com os nossos sentimentos, de tomarmos consciência de qualquer coisa. Porque, olha, fui ver um filme, se puderem também vejam, que é muito motivador, sobre um padre francês chamado Abbé Pierre, que criou unidades chamadas Emaús, que apoiam pessoas abandonadas pela sociedade, deixadas, e que lhes dá a forma de trabalharem e ganharem o seu sustento e de as acompanhar, dar um teto. Este Abbé Pierre tem uma expressão muito bonita que diz: temos sempre que ter os dois olhos. Um olho para ser capaz de olhar para a beleza extraordinária que o mundo é e também a arte, e outro olho para olhar para as injustiças e o horror. Portanto, temos de ser capazes de passar de um para o outro sempre, mas não nos fixarmos apenas num, porque a vida não é só o horror, como a vida não é só a beleza. Mas não deixar de, ao ver uma coisa, diz a Sofia de Melbourne também, aquele que é capaz de espantar pela beleza tem por rigor e consequência de ser capaz também de se espantar com a injustiça do mundo e fazer alguma coisa. E, portanto, mexer-se, ser político, ativista, como dizia agora a Sofia. Esse poder também da arte, ser de nos ativar e de ativar outros, portanto, ser ativista por causas, por questões, por problemas. Alguns artistas não precisam ser todos. Aliás, os artistas basta estarem a chamar-nos a atenção para a beleza da chuva, do sol, da brisa, para já nos estarem a mostrar que não somos só animais acusados da luta pela sobrevivência, também diz a Sofia. Não é? Ou seja, que não somos só animais que pretendem sobreviver, que somos chamados a mais. Não é? Somos capazes de contemplar a beleza, somos capazes de ficar espantados por ela. E só a beleza também nesse sentido já é tanto. E isso é um dos poderes das artes. Na nossa vida, tantas vezes a correr, tantas vezes preocupados com outras coisas, de repente há assim uma espécie de suspensão. Encontramos um modo de sair do mundo, mas não é para ficar fora do mundo. Esse é o lado pior do entretenimento às vezes, que é tornar-nos só alienados. Não é, o grande poder das artes é fazer-nos sair do mundo deste dia-a-dia, às vezes a correr, para voltarmos ao mundo já diferentes. Não é? Ou seja, é um movimento de saída para regressar depois já outro. E o que é que significa este já outro? É ser capaz, nesse dia-a-dia, descobrir coisas que antes nós não tínhamos descoberto. Ver coisas que não tínhamos visto. Ou perceber que somos capazes de coisas que antes não sabíamos que éramos. É isso que faz, por exemplo, um grande livro que fiz, um filósofo chamado Paul Ricoeur. Um grande livro é aquele que, no fim, o leitor descobre possibilidades de si que no início não tinha. Ou seja, de repente percebo que sou capaz de coisas que eu nem sabia que era capaz. Posso coisas que não sabia que era capaz. E por isso, o livro permitiu-me sair do meu dia-a-dia, do meu trabalho normal, para agora regressar a ele já outro. Já eu próprio sou. Vejo as coisas de outra maneira. Deu-me outros olhos. As grandes obras de arte são essas, que nos dão outros olhos. Como é que se educa para a arte nos dias de hoje comandados pela digital, pelas redes sociais? Não percebi isso, não ouvi bem. Luana, não ouvi bem. Sei que foi Luana. Foi assim. Assim, sim. Eu queria saber como é que se educa para a arte nos dias de hoje comandados pela digital, pelas redes sociais. Usando essa ferramenta, mas tendo consciência de que ela é apenas uma ferramenta. Ou então, quando não é ferramenta, ou seja, quando é pensado como meio, tomar consciência disso. Julgo que há um movimento fundamental que é não ficarmos, se calhar, durante algum tempo, demasiado embasbacados pelo digital, não é? Ou seja, e não perder nunca a relação corpo a corpo com a obra, com
as obras. Uma coisa é a imagem que eu posso aqui mostrar-vos. Outra coisa é, de facto, a obra em si. Ser capaz de perceber como é que essa obra se relaciona com o meu corpo, ser capaz de bloquear, de ver diferentes ângulos, de perceber que ela tem uma textura, coisa que aqui não consigo perceber. Ou seja, o digital pode nos dar muita coisa, e pode nos preparar para a relação com a obra, pode nos ensinar coisas que quando estamos a ver a obra diretamente, se calhar não veríamos sem esse digital, mas não sobrepõe ou não substitui melhor uma relação direta com as obras, quando é isso que é fundamental. Vejam, é ótimo podemos ter acesso a inúmeras canções, inúmeras músicas no Spotify, mas também não há nada que substitua a relação direta com o cantor ou com os músicos na sala de espetáculos. O que não significa que quando estou a escutar em minha casa não tenha prazer. Tenho imenso prazer nisso, mas há essa relação que acontece numa sala quando alguém está a tocar para nós e nós estamos a ouvir, que também é substituível. O mesmo acontece no cinema. É diferente de eu ver um filme aqui neste ecrã pequenino ou ver no grande ecrã, na caverna, não é? Vejam, aqui, eu se tiver vontade de parar um bocadinho o filme, eu vou buscar um café, ou vou à casa de banho, vou beber um copo de água. No cinema estou lá todo, não é? Ou seja, estou mesmo compenetrado no filme. Aliás, estou lá dentro. E não é por acaso que a sala de cinema é completamente escura, como uma caverna, não é? Ou seja, as condições são outras. E, portanto, essa experiência de fazer o filme, ver o filme, fazer a experiência na sala de cinema é diferente de ver um ecrã sem as condições aqui em casa. E, como eu vos dizia, o mesmo com uma obra de arte. Qual é o tamanho? O tamanho de uma obra, a nossa relação com ela. Se for muito grande, aqui no ecrã é mínima. Se for pequenina, aqui no ecrã se calhar é grande demais. Ou seja, a nossa relação com as obras também modifica. Não é que uma obra não é só um conteúdo, é mesmo uma forma. E isso é importante, não perdermos a dimensão física. E hoje, tudo mais acima de tudo, não é? Ou seja, mesmo nós não perdemos essa dimensão física do toque, do afeto, da relação com os outros, de brincar, porque a vida, através do ecrã, torna-se reflexa. Isso não é. É importante. É como agora, podemos estar a comunicar, eu estou em Lisboa e vocês no Algarve, e podemos estar assim. Obviamente, é um instrumento importante, mas que não substitui ou que não substitua a proposta. Essa relação corporal com a vida, com o mundo, com as obras, essa era a minha proposta, mas também não se demonize, no sentido de achar que isto agora é o fim do mundo por causa de uma nova tecnologia. Não se esqueçam que, lá está, como o decretar o fim da arte, também o fim do mundo e dos valores veio sempre ao de cima. Agora acabaram, agora vai ser, os jovens não têm valor e só veem telemóvel. E não se esqueçam que ao longo da história, por isso é que a história também é tão importante para nós termos consciência do relativismo, às vezes, das coisas, e temos cuidado com as afirmações que fazemos. Ao longo da história, houve sempre alguém que disse, antigamente é que era. Sempre. Vão à Bíblia, e nos textos bíblicos aparece alguém que diz, antes as pessoas é que tinham valores. Depois vão a Shakespeare e dizem, antigamente é que quando, e está aí uma professora de filosofia ao vosso lado, pode confirmar, Sócrates e Platão, através da boca de Sócrates, tem medo da escrita. Acha que a escrita vai acabar com a humanidade tal como nós a conhecemos. A escrita. Hoje tem-se medo que as imagens deem cabo da escrita, não é? Porque a escrita é que é a humanidade. No tempo de Platão, era a escrita que era o problema. Estão a ver?
seja, porquê? Porque Platão e Sócrates confiavam no diálogo, confiavam na conversa, confiavam na memória e no vir à memória daquilo que é a verdade. A escrita, eles desconfiavam imenso, passavam, e percebemos porque as pessoas passavam a confiar mais no que está escrito do que naquilo que elas pensam, a confiar no que está escrito como se fosse a verdade. Tem razão nessas possibilidades de desconfiança, mas agora imagina que era a cultura ocidental. Isto foi há 2500 anos. Pensem que foram estes 2500 anos sem escrita. O que é que seria? Ou seja, portanto, esta ideia que há uma nova técnica e a nova técnica vai destruir a humanidade, temos de ter calma, não é? Sentido menos. Talvez não seja preciso ir tão longe. E este decretar do fim, como vocês diziam a partir da canção da Garota Não, é qualquer coisa que acontece muitas vezes. Temos que ter sempre muito, muito cuidado e vocês lembrem, mas olha que isso já foi dito no princípio do século XX, já tinha sido dito no final do século XIX e portanto, temos que também ter consciência de que o mundo e a vida se adaptam, modificam, mas haverá coisas que não podemos perder ou não queremos perder. E uma delas é essa da relação direta do corpo com o mundo. Eu julgo que uma das funções do Plano Nacional das Artes é também lembrar às escolas que temos múltiplas linguagens e que não é apenas esta lógica verbal que estamos agora a usar, mas há outras. Há a linguagem musical, a linguagem expressiva do corpo na dança, nas artes plásticas, ou seja, há muitas outras formas na poesia, há muitas outras formas de linguagem que não apenas esta. E precisamos disso. E que o digital não se sobreponha a elas todas, nem às nossas relações interpessoais, né? Nossas relações uns com os outros. Como sabemos, foi um dos 12 especialistas escolhidos para o novo órgão consultivo da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. Como é que é fazer parte deste grupo tão restrito e o que nos pode dizer sobre ele? Olha, é para mim ainda muito novo, ou seja, foi um convite, uma designação muito, muito recente, ainda não reunimos, vai haver o primeiro encontro onde farei parte deste grupo aqui em Lisboa em novembro, mas dizer que é uma imensa alegria, até porque se o plano também deve muito a outros povos e a outras experiências, é também aos sul-americanos. Dizer-vos que aprendi muito e aprendo sempre muito com a experiência brasileira e a forma como no Brasil esta relação com as culturas no plural, não é? Esta ideia de que não há só uma cultura, mas há muitas culturas no mesmo país. Ou seja, não é só pensar que somos países diferentes, é dentro do país há diferentes formas culturais que temos de valorizar. O problema tantas vezes foi desvalorizarmos essas formas culturais. Eu aprendo sempre muito disso na América do Sul, também porque há uma consciência muito forte. Primeiro, uma colonização, uma necessidade de descolonização e de repensar essa relação com as múltiplas culturas e desvalorizar. Depois, porque há autores sul-americanos, como por exemplo Paulo Freire, que eu vos aconselho a ler, que é absolutamente extraordinário, pensador da pedagogia e da cultura extraordinário, que trabalhou também dentro desse contexto da pobreza e das dificuldades para melhorar a vida desses cidadãos, todos os cidadãos. Não, mais uma vez, não fazendo para, no sentido caridoso, mas fazendo com. Portanto, mudar também essa perspectiva não da desigualdade inicial que nós queremos mudar, mas uma igualdade. Há uma igualdade já de dignidade, de cada um traz qualquer coisa para este debate que nós temos a caminhar. Era importante, espero que nesta Organização dos Estados Ibero-Americanos, neste Conselho e nestas discussões, e chamaram também porque respeitam muito o Plano Nacional das Artes e o que estamos a fazer e a maneira como estamos a trabalhar no país. Deixa também muito contente, é uma forma de avaliação do plano, também este convite e do desejo deles também de fazer levar o plano a outros
lugares, até outros continentes, que é ótimo. E é um modo de partilhar experiências que é extremamente enriquecedor e que assim seja. Como podes ver, estou um bocado nervosa, então estou a ficar sem voz. Tem que aprender o ano, tem que ter sempre uma garrafinha de água, que não acontece às vezes. Mas olha, isso permite-me contar uma história. Há tempo estava a fazer uma conferência e estava a ficar assim com a Luana, agora também. Estava no público, ficar com a voz também assim, e estava a falar sobre a atenção, sobre a questão da atenção. E de repente, há alguém no público que me traz uma garrafa de água. Ou seja, vem ter comigo, traz uma garrafa de água. Isso permite perceber como a atenção, e nós queremos muito que o Plano Nacional das Artes seja também para promover a atenção de cada um. Como a atenção não é só contemplativa, no sentido de eu olhar para alguma coisa, dar atenção a alguém ou a alguma coisa, mas a atenção é também muito ativa, aquele ativismo que há pouco falávamos, lembram-se? Ou seja, se eu reparo que alguém está com a voz assim, vou lá dar-lhe água, não fico só a achar, já parei. Não basta parar. Infelizmente, o Ana estou longe, não pode levar água. Pronto. Faço-lhe eu a pergunta. Ao mesmo tempo que, pronto, foi um dos 12 especialistas escolhidos, o Jornal Expresso considera uma das 50 personalidades nacionais que representam o futuro de Portugal. O que é que sentiu ao receber esta distinção? Fiquei também muito... Fiquei muito contente, não posso negar. Tenho clara consciência que é uma escolha entre muitas outras possíveis e muitos outros seriam bem mais do que eu. Mas mais uma vez também recebi esse convite para pertencer a esse grupo. O Expresso está a fazer 50 anos, precisamente, e escolheu 50 personalidades do passado de Portugal e 50 que prevê importantes para o futuro. E claro, recebi como comissário, isso que significa. Neste momento é esta a minha missão e julgo também por isso que esse reconhecimento foi feito, que há um trabalho a fazer para o futuro de Portugal e espero mesmo que estes próximos 5 anos, como há pouco dizia, que tem também este plano, possam mudar a forma como as estruturas culturais e educativas trabalham, como trabalham não para os cidadãos, mas com os cidadãos, no sentido de uma democracia cultural bem mais musculada, porque isso será bom para a democracia em geral. Ou seja, não é só a cidadania cultural e a relação com as artes e com os patrimónios, mas na forma como nós nos envolvemos politicamente, na vida da cidade, na vida de todos, no bem comum, na procura de um bem comum. E é esse o objetivo, ou seja, a atenção, que há pouco falava, não é? Ou seja, as artes permitem-nos dar uma atenção à vida, à nossa e à dos outros, mas não só contemplativa, para ficar a ver, mas depois para ter a mão na massa e mudar as coisas que é preciso mudar, melhorar aquelas que é preciso melhorar, manter e dignificar as que precisam de ser dignificadas. E, portanto, esta capacidade de atenção que eu acredito que as artes também nos ajudam a construir, ou seja, as artes permitem-nos um olhar atento, que é uma forma de exercício, é um exercício, e essa atenção como exercício é um exercício espiritual. Esse exercício espiritual tem que ser depois também ativo, no sentido ativista, aquilo que eu dizia há pouco, ser atencioso, não é? Ou seja, não só reparar que alguém está com falta de água, mas levar um copo de água. Sabemos que também faz 50 anos daqui a pouco tempo. Como é que olha para a sua história de vida até os dias de hoje? E o que gostaria de ter feito e ainda não fez, e quais são os seus planos para o futuro? Essa
essa pergunta deixa-me mais encabulado. Então, sim, rapidamente. Quando olho para trás nestes quase 50 anos, que ainda não são 50 anos, só tenho 49, até dezembro foi só 49. Nestes quase 50 anos, olho para trás e sinto que vivi muitas vidas. Ou seja, que tive privilégio imenso. Isso dou graças por isso, de ter a família que tenho, ter as condições que tenho. Como há pouco dizia, o universo sempre conspirou a meu favor e portanto, sou um privilegiado. Claramente, tenho esse projeto. Eu sou um apaixonado do que faço, portanto, meto-me nas coisas com muita paixão e, portanto, também aí as muitas vidas, não é? Ou seja, porque eu fui fazendo algumas coisas em etapas de vida diferentes, também sempre muito apaixonado e com gente muito interessante à minha volta, que permitem que eu seja também quem sou hoje. Nós não somos sozinhos, somos sempre fruto desses encontros, desses múltiplos encontros. Portanto, olho para trás com esse olhar de gratidão e de privilégio pelas muitas vidas que tive e então dizer por ter uma filha maravilhosa de 20 anos que quero ir visitar daqui a dias em São Tomé e Príncipe, onde ela está a estagiar e que me deixa também muito, muito orgulhoso por querer pôr a sua vida ao serviço de outros. Sinto que também isso quis fazer na minha, ou seja, de maneiras às vezes diferentes, mas sempre acho que procurei sempre responder generosamente à generosidade com que a vida me tratou. Significa dar a outros também o que tenho. E vejam, até do ponto de vista do que faço ou do que tenho feito nos últimos anos, antes até do plano, e o plano é uma missão nacional, e isso também é óbvio, mas dar aulas e fazer exposições é uma forma, acredito, uma imensa generosidade de partilhar aquilo que me apaixona e que não faço por nem esforço nem obrigação, é natural. Ou seja, eu quando encontro alguma coisa que me apaixona, seja no pensamento, seja na literatura, seja na filosofia, quando encontro uma ideia que me apaixona, ou quando encontro uma obra de arte que me apaixona, o meu primeiro movimento é querer partilhá-la. Gosto mesmo disso. Não ficar para mim. Isso tanto pode acontecer na escrita, como pode acontecer numa aula. Eu acredito que uma aula é a partilha dessa paixão, qualquer coisa que nos entusiasme. Queremos que outros também se entusiasmem. E uma exposição é isso. Quando organizo uma exposição, eu quero mostrar ao outro, gosto de já viram esta obra? E é essa partilha que eu espero poder continuar a fazer também no futuro. Porque é aquela coisa de quanto mais damos, mais também recebemos ou mais temos. É estranho, mas é assim uma matemática muito própria. E quero muito que para o futuro isso possa acontecer. Não sei onde nem como. Uma das coisas também que me tem acontecido na vida é que não sou só eu que decido a minha vida. Isso eu tenho consciência disso. Muita consciência. Aliás, eu acho que nós todos devíamos ter. Às vezes achamos e há assim uma linguagem de uma autoajuda que me irrita muito, que é aquela coisa da força. Tu tens força, tu quiseres. Não, às vezes é o contrário. Temos é que pensar que somos frágeis e por isso é que precisamos dos outros. Vejam, se uma instituição acha que tem força e que é forte, não precisa das outras para nada, não é? Ou seja, cada um fica a fazer as coisas para o seu lado. Não, nós precisamos é que cada um se perceba frágil e se junte a outros. Por outro lado, há consciência de que a vida nos propõe coisas e às vezes são à nossa frente e não as aproveitamos. Eu sinto que muito da minha vida tem sido aproveitar aquilo que ela inesperadamente, de forma surpreendente, me dá e fazer o melhor que posso. Muito obrigada por esta entrevista e pela sua disponibilidade. Nada, eu é que agradeço, Ana, Sofia, Hugo. Obrigado, professora Sofia.
Pronto, e eu, em nome do Projeto Cultural e do Agrupamento de Escolas, também tive aqui o professor Pedro Ramalhete, que mandou um abraço, apareceu por aí, mandou-te um abraço, e agradecemos a disponibilidade e acho que todos ficámos a conhecer um pouco mais o que é este Plano Nacional das Artes e quem és tu, Paulo Pires do Val, não é? E que ficámos todos muito impressionados e gostámos muito deste bocadinho que nos deste. Muito obrigado, Paulo, e até uma próxima. Obrigada. Bom trabalho. Até à próxima. Força. Obrigada.